Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente na oração da manhã. Olha, tem sido um momento tão especial, irmãos. Eu não sei vocês, mas todo dia eu agradeço a Deus por esses momentos. É um momento de transformação, é um momento de renovo. Por isso não importa a maneira como você chegou aqui. O importante é como você vai sair daqui hoje. E eu tenho certeza, eu creio no Deus que eu sirvo, esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que Ele vivificará o nosso corpo mortal e Ele nos fará reinar com Ele para sempre. Esse mesmo Deus, Ele vai trazer vida sobre você. Vida onde está morto, vida onde só existe cansaço, fadiga. Irmãos, tem pessoas que têm 20 anos de idade, tem 25, 30 anos, a pessoa parece que já está assim no limite, parece que ela já está com 80, 90 anos, sabe? A pessoa fica só esperando a morte chegar, parece que não tem nada de bom mais para acontecer nesse mundo. Irmãos, eu sei que nesse mundo a gente não tem que colocar nossa esperança mesmo, mas uma coisa é fato. Jesus disse lá em João capítulo 10, o versículo 10, que Ele veio para nos dar uma vida em abundância. E aí eu te pergunto, você tem desfrutado dessa vida em abundância? O que seria isso, pastor? Irmãos, não é dinheiro. Não é dinheiro. Olha, tem muita gente que tem dinheiro, irmãos, e está acabando com a própria vida. E está se destruindo nas drogas, na prostituição. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, irmãos, que a pessoa ficou louca, enlouqueceu. Então, o que conta, irmãos, nessa vida é a paz de Deus no nosso coração, é a alegria que vem do Senhor que nos fortalece, amém? Então, o que eu desejo e o que eu profetizo sobre a sua vida hoje é que você vai sair daqui completamente transformado. E eu fiquei tão feliz, irmãos, quando eu ouvi um testemunho esses dias, olha, meu coração se alegrou. A pessoa disse assim: pastor, eu tenho escutado as suas orações já faz alguns anos e a minha vida foi restaurada, transformada, do meu esposo também. E aí, sabe o que eu faço? Quando eu encontro alguém que está passando dificuldade, alguém que está reclamando da vida, parece que a vida está morna, está sem graça, eu falo o seguinte: olha, siga lá o pastor Antônio Júnior, lá nas redes sociais, no YouTube. Eu vou te mandar o link aqui, se inscreva lá, ative o sininho, porque para mim funcionou. E eu tenho certeza vai funcionar para você também. Irmãos, eu fiquei tão feliz porque eu pensei, gente, olha a pureza do coração, olha a intenção boa de querer ajudar as pessoas e ela está desejando para alguém aquilo que funcionou para ela, aquilo que fez bem para ela, que mudou a sua vida. Irmãos, isso é uma demonstração de amor muito grande, entende? É você desejar para alguém aquilo que está te fazendo bem. E deixa eu te falar uma coisa aqui que o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, que é justamente sobre isso que eu quero falar com você também hoje, sobre algo que você está fazendo e que as pessoas muitas vezes não reconhecem. Sabe quando você ora aqui comigo e você busca na palavra, você ora, você tem a sua vida com Deus de intimidade, mas parece que ninguém vê o seu esforço? As pessoas dentro da sua casa, elas não reconhecem, elas não te dão o devido valor. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem visto as suas lutas, as suas batalhas, e Ele está aqui para te dizer hoje o seguinte: Ele tem visto o quanto você tem plantado. Sabe quando você busca a Deus, é como se você fizesse o alicerce de uma casa. Você coloca as vigas lá embaixo, certo? Para dar sustentação, você coloca o cimento, mas aí quando você chama alguém para visitar a sua casa, ninguém fica elogiando as vigas, o cimento. Ninguém fala assim: nossa, que qualidade boa de cimento, né, que você colocou aqui na sua casa, que qualidade boa da tinta. Não, irmãos, as pessoas elogiam o quê? A decoração, os móveis, não é assim? Só que, irmãos, sem o alicerce, a casa simplesmente desaba, entende? Então Deus está te dizendo aqui agora, Ele tem visto o alicerce de fé que você está construindo no secreto, mesmo quando ninguém está vendo, quando ninguém está te valorizando. Deus sabe que isso aí é o que tem mantido a sua casa de pé. Olha, hoje eu quero trazer uma mensagem tão abençoada aqui sobre família. Irmãos, vocês vão ver o quanto Deus valoriza uma pessoa que ama os seus familiares, que ora por eles,
que acredita na salvação dos seus parentes. Olha, você não tem noção, no mundo espiritual, o quanto isso aí tem um valor inestimável. Então, nós já vamos começar com a mensagem. Eu só quero pedir uma coisa, você que é novo por aqui, que você se inscreva no meu canal, dá uma olhadinha embaixo do vídeo aí, no botão inscrever-se, do lado tem um sininho, clica nele e depois selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Tem que fazer isso para o YouTube divulgar para você as próximas orações. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que muitos homens e mulheres do passado eram pessoas de muita fé, pessoas que realmente tinham uma vida consagrada, uma vida diferenciada da maioria das pessoas, né? E muitas vezes a gente acha que é porque Deus tinha um chamado para essas pessoas e por isso elas eram fora da curva, sabe? Mas irmãos, essas pessoas realmente, elas buscavam a Deus mais do que os outros, elas jejuavam mais, elas obedeciam mais, sabe? É claro que existe o chamado sim, Deus tem chamado grandioso para algumas pessoas e a própria Bíblia deixa isso muito claro quando Jesus contou a parábola dos talentos. Ele contou que um recebeu 5 talentos, outro recebeu apenas 1. Então, cada pessoa recebe uma porção do Senhor. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, eu não sei o chamado que Ele tem para você, mas uma coisa é fato, a Bíblia diz que nós devemos nos espelhar na fé daqueles que alcançaram a promessa. Devemos olhar para os homens e mulheres de Deus do passado e devemos nos inspirar neles, porque eles eram pessoas exatamente igual a nós, sujeitos às mesmas tentações, às mesmas provações, mas eles venceram para servir de testemunho para cada um de nós. Mas o interessante é que quando a gente pensa em heróis da fé, a gente imagina o que, irmãos? Eu, por exemplo, imagino Elias lá no Monte Carmelo, quando ele desafiou centenas de profetas de Baal e Deus fez descer fogo do céu. Ou então a gente imagina Moisés, né, com o cajado estendido, o Mar Vermelho se abrindo e formando aquelas 2 muralhas de água. Irmãos, para que tudo isso acontecesse, você concorda que era necessário uma fé inabalável. Ou então você lembra, né, de Davi diante de Golias. Irmãos, qual era a probabilidade de Davi vencer aquela guerra? Era praticamente nula, concorda? Porque Davi era pequenininho, o gigante Golias tinha mais de 3 metros de altura, ou aproximadamente isso, e ele então usava uma armadura e Davi estava apenas com seu estilingue e 5 pedrinhas. Mas irmãos, Deus honrou a fé de Davi e aquela pedrinha, uma única pedra, atingiu bem no meio da testa do gigante e ele caiu meio desacordado e foi aí que Davi finalizou e derrotou o gigante. Então, a gente fica focando muito nesses exemplos, certo? Só que hoje, irmãos, o Espírito Santo me direcionou para uma coisa muito interessante. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, fala sobre grandes homens e mulheres de Deus do passado que fizeram coisas grandiosas. Só que o interessante é que eu estava lendo aqui, irmãos, e olha, eu achei fantástico o que a Bíblia relatou, porque no meio de tanta gente importante, no meio de tanta gente assim, que teve um chamado, marcou realmente a história, irmãos, Deus fez questão de colocar também naquela lista pessoas que agiram no silêncio das suas casas, longe dos olhos da multidão, mas eles tiveram uma fé tão importante, tão necessária, que aquilo mudou a sua própria família. E é como se Deus trouxesse uma mensagem para mim e para você hoje aqui. É como se Ele dissesse assim: meu filho, o maior ministério que eu posso te dar começa dentro das 4 paredes da sua casa. Aleluia? Amém? Então, irmãos, nós vamos olhar aqui para o primeiro exemplo que a Bíblia nos dá, que é o exemplo de Noé, e depois eu vou trazer uma conclusão interessante sobre esses 3 casos que eu vou contar para você aqui. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o versículo 7. Diz assim, ó: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. E pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Amém? Irmãos, agora pensa comigo aqui. A Bíblia diz que Deus avisou ele sobre coisas que nunca haviam acontecido. E que coisas eram essas, irmãos? Era a chuva, era o dilúvio que estava por vir. Irmãos, a maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que até aquele momento nunca tinha chovido na terra.
E talvez você pense assim, mas pastor, como é que então as plantas cresciam? Como é que tudo frutificava? Irmãos, é que até aquele momento a terra era irrigada por um vapor que subia do solo. Então, quando Deus chegou para Noé e ele falou que teria um dilúvio, uma chuva que cobriria até as montanhas mais altas, Deus estava falando de algo que a mente humana ainda não conseguia imaginar. Era uma ideia completamente maluca, principalmente para aquela geração. E aí eu quero que você imagine Noé, dia após dia, por décadas, irmãos. Ele começou a construir um barco gigantesco no meio do seco, no meio do deserto. E os vizinhos de Noé passavam e com certeza eles zombavam dele e diziam assim: "Ih, olha lá, ó o louco do Noé. Aquele homem é maluco, ele está construindo um navio onde não tem mar, ele perdeu completamente o juízo porque ele está gastando todo o seu tempo, o seu dinheiro nisso." Mas irmãos, Noé, ele não construiu aquela arca para receber aplausos, para ter o reconhecimento das pessoas, não. Ele fez aquilo por obediência a Deus. E a obediência que ele tinha, irmãos, não era só para ele não, era para toda a sua família, amém? Cada prego que ele batia naquela arca, cada tábua que ele cortava, era um ato de fé, pensando na sua família. Deixa eu te perguntar uma coisa, você preocupa com a sua família? Você ora pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos? Você se interessa realmente pelos seus familiares? Ou você é aquela pessoa que ninguém se importa com você? Eu sei, irmãos, que infelizmente tem muitos irmãos que vivem brigados, tem pessoas que nem se importam umas com as outras. Às vezes, quando a família é muito grande, tem muitos irmãos, é cada um por si, não é verdade? Mas irmãos, uma coisa que eu aprendi quando Jesus entrou na minha vida é que agora eu já faço parte da família de Deus. Eu tenho os meus irmãos na fé. E o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, ele estava ensinando algumas pessoas, ele estava falando do reino de Deus e de repente chegou Maria, sua mãe, junto com seus irmãos de sangue. E naquela hora aqueles irmãos, Maria, eles queriam muito a atenção de Jesus, mas Jesus falou para eles o seguinte: olha, a minha família são essas pessoas que estão aqui, pessoas que fazem parte do meu convívio. Não é que Jesus era sem educação, não é que Jesus estava cortando laços, não é isso, irmãos. Mas ele tinha consciência de que ele tinha uma missão e ele também tinha uma família na fé. E nós devemos ter essa consciência também, mas sem abandonar as outras pessoas. Isso fica muito nítido na Bíblia porque Jesus também não desprezou a sua família de sangue, certo? E eu sei também, irmãos, que quando Jesus entra na nossa vida, Deus coloca um amor muito grande para que a gente ore pelos nossos familiares. Pode reparar aí, sempre começa com uma pessoa na casa. Sempre uma pessoa que talvez fosse a pessoa mais complicada, a ovelha negra da família, e de repente essa pessoa se converte, ela muda de vida e ela começa a sonhar com a salvação no seu próprio lar, amém? Isso aí, irmãos, é gerado pelo Espírito Santo, porque o projeto de Deus é a família. Então, talvez você esteja orando pela sua casa há tanto tempo, só que agora você se sente como Noé, no meio do deserto. Você ora, você clama, você busca ao Senhor, mas aí você olha para o seu cônjuge, você olha para o seu esposo, para a sua mulher e você desanima. Você olha para os seus filhos, você não vê nenhuma mudança, sabe? Quantas mães estão chorando e orando pelos filhos há tanto tempo e o filho não demonstra um pingo de arrependimento. Ele continua rebelde, ele não quer saber da Bíblia. Irmãos, isso realmente desanima a gente. Mas eu quero trazer uma mensagem de esperança aqui, sabe? Porque Noé, ele perseverou, irmãos. Eu tenho certeza, todo dia ele olhava para o céu. Aquele céu continuava azul, sem nenhum sinal de chuva. E talvez ele chegou a pensar várias vezes: será que está adiantando? Será que eu não estou ficando louco? Será que não é coisa da minha cabeça? Ou então, será que eu não deveria ser mais racional um pouco? Voltar um pouco para a realidade? Mas irmãos, Deus nos chamou a viver pela fé. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Então não seja uma pessoa racional demais, tá certo? E agora eu quero que você escute uma coisa muito importante aqui. A missão de Noé não era fazer chover, irmãos. A missão dele era construir a arca. O trabalho dele era a obediência, mas a chuva era com Deus. E a nossa missão também, irmãos, não é converter a nossa família. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo. A nossa parte é construir uma arca de fé para eles. E como que a gente faz isso, irmãos? Com a nossa própria vida.
A arca é o nosso testemunho de perdão quando nós somos ofendidos, é a nossa paciência quando as pessoas nos provocam, é a nossa alegria em Deus, mesmo diante de muitos problemas. É quando a gente traz paz para dentro da nossa casa, sabe? É quando a gente traz palavras agradáveis, é quando a gente perdoa, quando a gente abraça, quando a gente cuida. Então assim nós estamos construindo a arca e na hora certa Deus manda a chuva da salvação. Então não desista de construir, tá bom? Você está construindo um alicerce tremendo. E eu creio que Deus está vendo o que você está passando, o que você está plantando. Irmãos, aqui na Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11, não fala só de heróis grandiosos, mas também fala de um casal, irmãos, que pouca gente presta atenção, que são os pais de Moisés. Olha só que interessante a história deles, está lá no versículo 23 de Hebreus capítulo 11. Diz assim, pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Olha isso aqui, irmãos. Para a gente entender melhor o tamanho dessa fé, a gente precisa lembrar do contexto. Lembra de Faraó, o homem mais poderoso do mundo na época? Ele tinha feito um decreto terrível. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo para morrer. E era uma lei do Estado, era uma ordem direta do rei. Então, desobedecer significava arriscar a sua própria vida e não só isso, mas também de toda a sua casa, toda a sua família. Mas então a Bíblia diz que um casal decidiu obedecer a Deus, mesmo correndo risco de vida. Irmãos, Arão e Joquebede, que eram os pais de Moisés, eles olharam para aquele bebê e eles viram algo que o mundo não via. Eles viram o propósito de Deus. Olha, quando você olhar para os seus filhos, você tem que enxergar que Deus tem um propósito na vida deles. Profetize sobre eles, proteja eles, porque Deus com certeza vai honrar a sua fé. E nesse caso aqui, irmãos, não foi só fé, foi um ato de coragem dentro de casa, porque por 3 meses eles esconderam o choro do bebê. Tente imaginar isso, eles viveram em constante tensão, tudo porque eles criam que aquele filho não pertencia ao decreto de Faraó, mas sim à promessa de Deus. Amém? E talvez você pense assim, pastor, mas como é que eu posso ter esse tipo de fé pela minha família se eu vim de um lar destruído? Os meus pais me machucaram, eu não sei o que é o amor de um pai, de uma mãe. Como é que eu vou lutar por uma família que me machucou, que me feriu? Irmão, eu entendo a sua dor, mas olhe para esse casal aqui agora, eles também não viviam num conto de fadas, eles eram escravos, eles viviam debaixo de opressão, de sofrimento, eles viram o seu povo sendo humilhado todos os dias. Então a fé deles não nasceu de uma vida perfeita, entende? A fé deles veio de uma confiança em um Deus que era maior que a opressão de Faraó. E aqui está a lição para a sua vida hoje. A sua história familiar não determina o seu futuro espiritual. Guarde isso. Você pode ser o primeiro da sua linhagem a quebrar esse ciclo de dor, de sofrimento, de escravidão. Irmãos, quando a gente olha com os olhos da fé, quando a gente olha com o olhar de Cristo, a gente percebe que as pessoas cometem erros, elas machucam as outras porque elas estão feridas, elas estão cegas espiritualmente e talvez por isso você não recebeu o amor, mas você pode ser um canal do amor de Deus para os seus familiares hoje, amém? A sua fé pode ser o seu ponto de virada na história da sua casa, o momento em que as maldições do passado serão quebradas. E nós vamos orar nesse sentido hoje, tá bom? Deus ele pode usar justamente a sua dor para te fazer um agente de cura na sua família. Glória a Deus! Tá entendendo a mensagem até aqui? Nós já vamos orar, mas antes eu quero contar só mais um exemplo aqui, que eu acredito que é a pessoa mais improvável de todas. Uma mulher chamada Raabe. Ela entrou para a lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11 e olha só o que está escrito no versículo 31. Diz assim, pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Olha só isso aqui, irmãos. Raabe era uma mulher que tinha tudo para dar errado. Ela morava em Jericó, que era uma cidade pagã condenada à destruição. E mais do que isso, ela tinha uma profissão que colocava ela à margem da sociedade.
Ela não era do povo de Deus, ela não tinha um histórico de fé, mas ela ouviu as histórias do que Deus estava fazendo na vida do povo de Israel. Ela ouviu falar do Deus que abriu o Mar Vermelho, ela ouviu falar que Deus derrotou reis poderosos. E a Bíblia diz que quando os espiões israelitas apareceram na sua casa, ela teve que fazer uma escolha. Ela poderia ter obedecido ao seu rei, o rei de Jericó, e ela poderia ter entregado os espias para a morte. Mas, irmãos, pela fé, ela desobedeceu. Ela arriscou tudo, a sua própria vida, por um Deus que ela mal conhecia, mas em quem ela decidiu acreditar. E talvez você que está me ouvindo aqui hoje, você está se sentindo como Raabe. Você olha para o seu passado e você sente vergonha. Aos seus olhos, você é como se fosse a ovelha negra da família, a pessoa com menos moral para falar de Deus dentro da sua casa. E você pensa assim: quem sou eu para tentar salvar a minha família se eu mesmo cometi tantos erros, se eu mesmo ainda tenho tantas falhas? Oh, meus irmãos, mas presta atenção nisso aqui, ó. Deus chamou justamente a mulher que todo mundo desprezava. Sabe por quê? Porque a fé de Raabe era uma fé verdadeira. O passado dela não a desqualificou. Na verdade, ele preparou ela para receber uma graça que Deus derrama em favor dos pecadores. E o que ela fez para salvar os seus familiares? Ela não pregou um sermão, ela simplesmente deu uma instrução prática. Ela falou assim para os espias: olha, por favor, quando vocês vierem destruir Jericó, porque Deus falou que isso vai acontecer, eu quero que vocês coloquem esse laço vermelho aqui na janela da minha casa, e todo mundo que estiver dentro dessa casa vai ser salvo. Por favor, cumpram essa palavra, porque aqui dentro estará eu e a minha família. Irmãos, ela deu uma instrução simples, mas na verdade ela estava profetizando que um dia Jesus derramaria o sangue em favor de nós para a nossa proteção, porque aquele cordão vermelho era um sinal, era uma representação do sangue do Cordeiro que um dia seria derramado. Assim como aconteceu quando o povo hebreu estava lá no Egito e a Bíblia deu a instrução certa: o povo deveria passar o sangue nos umbrais da porta e aí então a morte não entraria naquela casa. Irmãos, quando nós colocamos o sangue na nossa casa, nas portas da nossa casa, vamos assim dizer, não estou dizendo o sangue verdadeiro, tá bom? É o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Quando nós oramos em favor da nossa família, quando nós intercedemos, quando nós estendemos as mãos no quarto do nosso filho, da nossa filha, dos nossos pais, dos nossos irmãos, nós estamos declarando que o sangue de Jesus está mandando embora todo o mal, está trazendo a proteção para a nossa casa. Irmãos, milagres começam a acontecer, a transformação começa a chegar. Olha, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não sei vocês, mas aqui eu consigo ver a graça de Deus, porque Deus poderia ter colocado nessa lista só as pessoas famosas que todo mundo conhece, mas Deus decidiu colocar também pessoas desconhecidas, pessoas que honraram a sua família. E eu não sei se você reparou, mas esses 3 exemplos falam de pessoas que guardaram a sua casa, que zelaram pelos seus familiares. E Deus se importa com você, que é a peça-chave aí na sua família. Você é como se fosse uma coluna que tem sustentado a sua casa. E isso é tão verdade que quando Jesus ele realizou um dos seus maiores milagres, libertando o endemoniado gadareno, o homem que vivia no cemitério, ele vivia possuído por uma legião de demônios. Olha qual foi a primeira ordem que Jesus deu a ele depois de curá-lo. Eu quero só ler esse versículo e nós já vamos orar. Olha só o que diz em Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesus disse assim, ó: vá para a sua casa, para a sua família e conte a eles tudo que o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Irmãos, o interessante é que Jesus não falou para ele: olha, agora você vai pregar nas sinagogas, você vai contar para o imperador que você foi salvo. Não, ele falou o seguinte: vá para sua casa, o seu primeiro campo missionário, o seu primeiro testemunho, o lugar onde a sua fé precisa ser mais real, é ali no meio dos seus parentes. Irmãos, muitas vezes a gente acha que ser grande no reino de Deus é ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais, é pregar para multidões ou ter um nome conhecido.
Mas Deus, Ele mede a grandeza de um jeito muito diferente, irmãos. Ele mede pela nossa obediência no secreto, pela nossa perseverança em oração, quando ninguém está vendo. Deus, Ele se agrada daquelas pessoas que não querem ir para o céu sozinhas, mas que estão lutando, chorando, jejuando para levar a família inteira junto. Então, nós vamos orar nesse momento. Não importa se você está triste, não importa se você está cansado, desanimado. Deus, Ele vai renovar as suas forças agora. Talvez você já está orando pela sua família e isso é maravilhoso, mas o problema é que você não está vendo o resultado. Como eu disse para você, o seu papel é construir a arca e Deus, Ele faz o resto. Amém? Continue obedecendo, pode ter certeza que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então escreva aqui nos comentários: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E no final da oração que nós vamos fazer agora, eu peço para você compartilhar com o máximo de pessoas. Olha, irmãos, tem sido uma bênção. Quanta gente tem sido salva, transformada. Então não deixe de compartilhar, tá bom? Feche os seus olhos e nós vamos orar nesse exato momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem mudado a nossa vida dia após dia, na oração da manhã, na oração da noite. Olha, Deus, nós poderíamos passar aqui horas e horas contando dos milagres, das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas, Senhor, eu quero te agradecer em especial hoje pela vida dessa pessoa que tem perseverado, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, essa pessoa não tem parado de ouvir a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não olha para a aparência, o Senhor não olha para o aplauso dos homens, mas o Senhor sonda o coração de cada um de nós, dessa pessoa em especial que tem lutado pela sua casa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não tem nos desamparado. A cada dia a Tua presença tem nos renovado e nós não vamos parar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Oh, meu Deus, eu te peço aqui uma coisa, dá-nos da mesma fé que Noé teve, Senhor. Uma fé para obedecer mesmo quando a promessa parecia loucura. Uma fé para construir dia após dia a arca de salvação para a sua casa, mesmo debaixo de críticas, de zombarias. Dá para esse filho, meu Pai, para essa filha, a perseverança de Noé, para que ela nunca desista de crer na salvação da sua família, mesmo quando não vir nenhum sinal de mudança. Oh, meu Pai, eu te peço aqui também, alegra o nosso coração, Senhor. Resgata dentro de nós, Pai, a alegria da salvação. Pai, que nós possamos ter a coragem também dos pais de Moisés, aqueles pais que tiveram a coragem de desobedecer às ordens do rei, de Faraó. Da mesma forma, tem muitos pais hoje, meu Pai, que não querem seguir a modinha, não querem seguir as ideologias desse mundo, porque estão decididos a obedecer a Tua palavra para proteger o futuro dos seus filhos. Cobre, meu Deus, cada criança, cada jovem dessa família com o Teu sangue precioso. Oh, meu Deus, eu oro também para que o Senhor nos dê a fé de Raabe, essa mulher que teve um passado vergonhoso, mas entendeu que a graça cobre multidão de pecados. O Teu amor, meu Pai, é muito maior do que as nossas falhas e que o Senhor nos encha também com essa fé de acreditar que a salvação vai alcançar a nossa família. Oh, meu Deus, quantas pessoas agora ainda estão cansadas, estão necessitadas, cheias de problemas, meu Deus. Parece que elas olham ao redor e elas não veem nenhum sinal de mudança. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão de nós, meu Pai, e que o Senhor fortaleça a vida dos Teus filhos. Tem pessoas aqui, meu Pai, que se sentem perdidas, ainda estão longe da Tua presença, ainda não têm a salvação. E se você é uma delas, meu querido irmão e minha irmã, se você até hoje não se arrependeu dos seus pecados, se você até hoje não abriu seu coração para Jesus, eu quero te convidar aqui agora, continue com seus olhos fechados e repita essas palavras comigo. Fale de todo o seu coração, porque Jesus está olhando para você agora. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu não quero continuar escravo dos pecados, Jesus. Me ajude, me liberte e, por favor, me salve. Eu não quero partir desse mundo sem a certeza de que o Senhor está comigo. Eu quero mudar de vida, Jesus. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Escreva uma nova história para mim.
Não deixe eu continuar nessa vida bagunçada, derrotada. Eu creio que o Senhor venceu a morte ali na cruz e o Senhor ressuscitou para me salvar. Ó Jesus, eu entrego o meu coração, a minha vida e o meu futuro nas tuas mãos. E eu creio que o Senhor está protegendo a minha vida, da minha família, e eu creio que o sangue de Jesus está me purificando agora de todo o meu pecado e me dando a libertação e a proteção para todo sempre. Amém. Oh, meus irmãos, olha, eu tenho certeza, se vocês oraram de todo o coração, o Senhor ouviu o seu clamor. Comece a se alegrar. Não aceite as mentiras do diabo. Jesus já te libertou agora e você precisa buscar agora uma igreja que pregue realmente a palavra de Deus. Comece a caminhar com pessoas com a mesma fé que você. Amém? E não deixe de compartilhar, e eu vou te esperar aqui na próxima oração, no próximo vídeo mais tarde. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso. Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.